Segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa em Judá, o rei Baasa de Israel declarou guerra contra Judá e construiu a fortaleza de Ramá, a fim de tomar conta da estrada que ia para Judá. A resposta de Asa foi tirar a prata e o ouro do templo do Senhor e do próprio palácio e enviar tudo ao rei Ben-Hadad, da Síria, em Damasco, com esta mensagem: vamos renovar o acordo que havia entre o seu pai e o meu pai. De acordo com esse acordo, o seu país protegeria o nosso, e o nosso país protegeria o seu, em caso de necessidade. Estou enviando a prata e o ouro. Com isso, espero que você rompa o acordo que fez com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele me deixe sossegado. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e ordenou aos oficiais dos seus exércitos que atacassem Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de Naftali que serviam de armazéns. Logo que Baasa, rei de Israel, ouviu dizer o que estava acontecendo, parou a construção de Ramá e abandonou o plano que tinha de atacar Judá. Então o rei Asa e o povo de Judá foram a Ramá e levaram as pedras de construção, as madeiras, e usaram esse material para construir Geba e Mispá. Naquele tempo, o profeta Hanani veio a Asa, rei de Judá, e disse: já que você confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes e aos líbios com o seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas naquele tempo você confiava no Senhor, e ele entregou todos em suas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido! De agora em diante você terá guerras. Asa ficou tão irado ao ouvir essas coisas que mandou o profeta para a prisão. E Asa maltratou uma parte do povo naquela ocasião. Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, do começo ao fim, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse séria, em vez de buscar a ajuda do Senhor, ele foi buscar ajuda em médicos. Assim, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e foi enterrado com seus antepassados. Estes o enterraram no túmulo que ele havia mandado abrir na cidade de Jerusalém. Ele foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários perfumes, e queimaram grande quantidade de incenso em sua honra. Segundo Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor, e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou grupos de soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos, e não seguiu as práticas de Israel. Por isso o Senhor fortaleceu a posição do reino de Josafá, e todo o povo de Judá lhe dava presentes, de maneira que se tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso em seguir os caminhos do Senhor, e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas e destruiu as imagens de Azerá. No 3º ano de seu reinado, ele enviou importantes oficiais do governo que, com Bene-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Também seguiram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobeadonias e os sacerdotes Elissama e Jeorão. Eles foram por todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei do Senhor a fim de ensinarem as escrituras ao povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. Alguns dos filisteus chegaram a levar presentes a Josafá, além de pagar uma taxa em prata todos os anos. Os árabes deram 7.700 carneiros e o mesmo número de bodes. Dessa maneira, Josafá foi se tornando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades para depósitos em toda a terra de Judá, onde guardava grande quantidade de mantimentos. Ele também tinha um exército valoroso em Jerusalém. Esta é a lista dos oficiais de acordo com os grupos de famílias. De Judá, líderes de 1.000, 300
1.000 soldados de Judá estavam sob o comando de Adna. Depois dele, em comando vinha Joanã, com um exército de 280.000 homens. Depois vinha Amazias, filho de Zicri, um homem totalmente dedicado ao Senhor, a Deus, com 200.000 soldados. De Benjamim vieram 200.000 homens armados com arcos e escudos sob o comando de Eliada, um guerreiro valente. Depois dele vinha Josabade, com 180.000 homens treinados para a guerra. Esses eram os soldados que serviam o rei, fora aqueles que ele colocou nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18. Mas o rei Josafá, rico e muito honrado, aliou-se a Acabe, rei de Israel, por intermédio de laços de casamento. Alguns anos mais tarde, ele foi a Samaria visitar o rei Acabe, e Acabe abateu um grande número de ovelhas e boi para receber Josafá e seus ajudantes. Depois pediu ao rei Josafá que se ajuntasse a ele com os seus soldados a fim de atacarem Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: "Você vai comigo combater contra Ramote de Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como você e meu povo é como seu povo. Lutaremos junto com você. Contudo, é melhor que primeiro consultemos o Senhor." Então o rei Acabe reuniu 400 dos seus profetas e perguntou a eles: "Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" E eles responderam: "Sim, pois Deus lhe dará uma grande vitória." Josafá, porém, não ficou satisfeito e perguntou: "Será que não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem podemos consultar?" "Bem", disse-lhe Acabe, "há um profeta por intermédio de quem podemos consultar o Senhor, mas não gosto dele, porque nunca profetiza coisas boas para mim, só coisas ruins. O nome dele é Micaías, filho de Imlá." "Ora, não fale dessa maneira", disse Josafá, "vamos ouvir o que dele tem a dizer." Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e ordenou: "Depressa, vai e traga-me Micaías, filho de Imlá." O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, com as roupas reais, num lugar perto da porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um deles, Zedequias, filho de Kenaaná, fez para essa ocasião chifres de ferro e disse: "O Senhor diz que o rei irá ferir os sírios com estes chifres, até que eles sejam destruídos." E todos os outros concordaram, dizendo: "Suba a Ramote de Gileade e você sairá vitorioso, porque o Senhor entregará essa cidade nas mãos do rei." O mensageiro que tinha ido buscar Micaías disse a ele: "Todos os profetas estão dizendo que o rei vai vencer a guerra. Espero que você concorde com eles e dê ao rei uma palavra favorável." Micaías, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isto falarei." Quando chegou diante do rei, este perguntou a ele: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" E Micaías respondeu: "Com toda certeza podem ir, a vitória é certa." Mas o rei disse a ele: "Quantas vezes eu tenho de dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor?" Então Micaías lhe falou: "Na visão que eu tive, vi todo Israel espalhado pela montanha como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes homens não têm líder, mande todos para casa em paz." "Eu não lhe disse?" disse o rei de Israel a Josafá. "Ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito, apenas coisas ruins. Ouçam a palavra do Senhor", continuou Micaías. "Vi o Senhor sentado no seu trono, cercado com todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor falou: quem é capaz de enganar Acabe, o rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali?" Houve muitas sugestões, mas por fim o Espírito se apresentou diante do Senhor, dizendo: "Eu sou capaz de enganá-lo." "De que maneira?" o Senhor perguntou a ele. Ele respondeu: "Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei." Disse o Senhor: "Isso dará certo, vá e engane-o." E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, quando na verdade ele decidiu fazer o contrário do que eles estavam dizendo ao rei e decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, caminhou até Micaías e lhe deu um tapa no rosto. "Você é um mentiroso", gritou Zedequias. Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a você?" Micaías respondeu: "Você descobrirá quando você for esconder-se num quarto interior. Peguem este homem e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e ao filho Joás", ordenou o rei de Israel. "E digam que assim diz o rei:
Coloquem este homem na prisão e deem a ele somente pão e água, até que eu volte em segurança da batalha. Micaías respondeu: se o rei voltar a salvo, o Senhor não falou com meu intermédio. Depois, virando-se para os que estavam ali ao redor, disse: prestem atenção naquilo que eu disse. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar de modo que ninguém me reconheça, mas você vai vestido com as suas roupas reais. E foi o que eles fizeram, e ambos foram para o combate. O rei da Síria tinha dado essas instruções aos chefes dos carros de guerra: não deem atenção a ninguém, seja soldado, seja oficial, só quero o rei de Israel. Quando os que conduziam os carros viram Josafá, rei de Judá, vestido em suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo, e o Senhor fez com que os condutores dos carros deixassem o rei. Logo que os condutores dos carros descobriram que ele não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um dos soldados sírios atirou por acaso uma flecha e feriu o rei de Israel no encaixe da sua armadura. Tirem-me daqui, disse ele ao condutor do seu carro. Estou muito ferido. A batalha tornou-se cada vez mais violenta naquele dia, e o rei Acabe ficou apoiado em seu carro, diante dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. 2 Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz, ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei e lhe perguntou: devia você ajudar os maus e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa do que você fez, a ira do Senhor está sobre você. Mas há algumas coisas boas em você, porque você mandou retirar as imagens vergonhosas de Azerá que havia no país e procurou ser fiel a Deus de todo o coração. Depois disso, Josafá morou em segurança em Jerusalém. Mais tarde, ele saiu outra vez pela nação, viajando desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, para animar todos a adorarem o Deus dos seus antepassados. Nomeou juízes que colocou em todas as cidades fortificadas de Judá, dando a seguinte ordem: tomem cuidado, pois foi o próprio Deus que nomeou vocês, e ele ficará ao lado de vocês e os ajudará a fazer justiça em cada caso que for apresentado. Agora que o temor do Senhor esteja com vocês, para que não torçam a justiça a favor de ninguém, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem que façam acepção de pessoas nos julgamentos, nem que recebam presentes para julgar a favor de qualquer pessoa. Josafá estabeleceu tribunais em Jerusalém e colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem questões da lei do Senhor e as causas dos habitantes da cidade. Estas foram as instruções dadas a eles: vocês devem agir sempre com fidelidade e com corações honestos no temor do Senhor. Toda vez que os seus irmãos israelitas das outras cidades mandarem um caso para vocês resolverem, seja um caso de crime ou de desobediência às leis e os mandamentos, decretos ou ordenanças, esclareçam o assunto para eles, para que não cometam pecados contra o Senhor, para que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se vocês fizerem isso, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, ajudará vocês a tomarem as decisões finais nos casos de desobediência em assuntos sagrados. E Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ajudará vocês nas decisões finais nos casos de desobediência às ordens do rei. Eles contam com o auxílio dos levitas. Sejam corajosos no cumprimento dos seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente.